Para compreendermos por que o ato de revelar seus planos é um dos erros mais fatais contra a sua própria produtividade, precisamos observar a mecânica invisível da mente humana. A psicologia moderna identifica um fenômeno perigoso. Quando você compartilha uma meta ambiciosa e recebe elogios ou validação imediata, o seu cérebro libera uma carga de dopamina que gera uma sensação de conclusão. É como se, ao ouvir parabéns pela iniciativa, o seu subconsciente acreditasse que o trabalho já foi realizado, esvaziando a urgência biológica necessária para enfrentar os obstáculos reais da execução. Essa satisfação antecipada é uma droga social que substitui o esforço pelo prazer da fala. Você se sente um vencedor antes mesmo de ter entrado na arena, e essa ilusão de progresso é o que impede a maioria das pessoas de cruzarem a linha de chegada de seus projetos mais importantes. A lógica estoica aborda essa questão com uma clareza cortante através das metáforas de Epicteto. Ele alertava que as ovelhas não provam aos seus pastores o quanto comeram regurgitando o capim para lhes mostrar, mas sim digerindo-o internamente para que o resultado se manifeste na produção de lã e leite de qualidade. Da mesma forma, um homem que busca a virtude e o sucesso não deve ostentar seus planos ou seus estudos em conversas fúteis. O plano é o alimento da sua disciplina, e ele deve ser processado no silêncio da sua alma. Quando você sente a necessidade de contar o que vai fazer, você está, na verdade, buscando uma aprovação externa para compensar a falta de convicção interna. O verdadeiro progresso não precisa de plateia, ele precisa de digestão, de tempo e de uma vontade que se fortalece na ausência de testemunhas. O alerta aqui é severo. Não jogue fora a sua motivação em mesas de bar ou em postagens vazias. Cada vez que você fala sobre o que pretende realizar, você libera uma pressão interna que deveria ser canalizada para a ação deliberada. Deixe que o seu plano digira no silêncio absoluto. A disciplina estoica exige que você aprenda a suportar o desconforto de não ser notado no início, transformando esse vácuo social em combustível para o trabalho árduo. Se você deseja que seus projetos ganhem vida e corpo, proteja-os do mundo exterior até que eles sejam fortes o suficiente para falarem por si mesmos. O silêncio é o útero onde os grandes impérios e as grandes mudanças de caráter são gerados. O barulho, por outro lado, é apenas o sinal de que a energia está sendo desperdiçada antes de se tornar realidade. Ao manter os seus planos em segredo, você não está apenas preservando a sua motivação, mas também erguendo uma barreira defensiva contra as interferências nocivas do mundo exterior. O conceito estoico de proteção da mente ensina que devemos ser seletivos com o que permitimos entrar em nosso santuário interior. Quando você expõe um projeto ainda em fase de gestação, você o sujeita automaticamente ao escrutínio de pessoas que muitas vezes não possuem a visão, a coragem ou a integridade necessária para compreender a sua jornada. Planos revelados precocemente atraem críticas destrutivas, inveja disfarçada de preocupação e, pior ainda, conselhos de indivíduos que nunca construíram nada de relevante em suas próprias vidas. Essas vozes externas, se ouvidas, funcionam como sementes de dúvida que podem germinar e sufocar a sua determinação antes mesmo que você dê o primeiro passo concreto. A lição fundamental aqui é que a dúvida alheia só se torna um obstáculo se você lhe der um microfone. Ao optar pelo silêncio, você protege a sua visão e mantém a pureza da sua intenção. O estoico compreende que a maioria das pessoas projeta as suas próprias limitações e medos nos planos dos outros. Se elas não acreditam ser capazes de algo, tentarão convencê-lo de que você também não é.
Manter a boca fechada é um ato de prudência que impede que o cinismo do mundo contamine a sua vontade. Trabalhar nas sombras permite que você cometa erros, aprenda e se ajuste sem a pressão do julgamento público ou a necessidade de se explicar para quem não tem interesse real no seu sucesso. Você não precisa que o mundo aprove o seu mapa de navegação. Você precisa apenas de uma bússola interna calibrada pela razão e de pernas fortes para caminhar. A ação prática, portanto, é o recolhimento estratégico. Entenda que a luz do sol é necessária para a planta crescer, mas a semente precisa da escuridão da terra para romper a casca. Não dê aos outros a oportunidade de desencorajá-lo ou de rotular o seu projeto antes que ele tenha substância. O valor de um homem não é medido pela sua capacidade de debater o futuro, mas pela sua habilidade de manifestá-lo através da disciplina. Quando você escolhe o silêncio como escudo, você demonstra que a sua confiança não é frágil a ponto de precisar de suporte externo. Trabalhe com afinco e em segredo até que a realidade do seu sucesso seja tão sólida e brilhante que nenhuma voz dissonante consiga ignorá-la ou diminuí-la. O silêncio é a marca daquele que confia no próprio processo. O barulho é o sintoma de quem teme que o seu plano não sobreviva ao primeiro questionamento. Para o estoico, a clareza mental é um recurso sagrado que deve ser gerido com a precisão de um administrador rigoroso. Sêneca observava que o uso excessivo de palavras e a necessidade de explicar constantemente as próprias intenções são sinais de uma mente que ainda não aprendeu a governar a si mesma. Quando você dedica o seu tempo a narrar os seus planos, você está incorrendo em um custo de oportunidade invisível, mas devastador. Cada minuto gasto em uma explicação teórica é um minuto subtraído da execução prática. Falar exige esforço cognitivo e emocional. Você se envolve em justificativas, responde a dúvidas alheias e tenta moldar a percepção do outro sobre o seu futuro. Nesse processo, a clareza mental que deveria ser usada para resolver os problemas técnicos, antecipar riscos e refinar a estratégia de execução é dissipada em futilidades retóricas. A autarquia, ou o autodomínio, exige que você reconheça que a sua energia é finita e que dispersá-la através da fala é uma forma de negligência com o seu próprio propósito. A vitória do silêncio reside na conservação absoluta do foco. Quando você para de falar, os seus sentidos se tornam mais aguçados para a realidade dos fatos. Você começa a observar os detalhes, as nuances e as falhas do seu plano que os falastrões, embriagados pelas próprias palavras, costumam ignorar. O silêncio cria uma espécie de pressão interna, uma tensão produtiva que só pode ser aliviada através da ação concreta. O estoico utiliza essa pressão como uma força motriz, canalizando-a inteiramente para a obra, como o vapor que movimenta uma máquina poderosa. Explicar o que você vai fazer é como abrir uma válvula de escape antes da hora. A pressão diminui, o entusiasmo se esvai e a máquina para. Manter a boca fechada mantém a pressão alta, forçando você a manifestar a sua vontade no mundo físico para que a sua mente encontre descanso. Portanto, a economia da presença e da fala é uma ferramenta de soberania. Ao se recusar a gastar sua energia mental em debates sobre o que ainda não existe, você se posiciona acima da média, que prefere a glória imaginária da conversa à dureza da realização. A força do caráter estoico manifesta-se na capacidade de conter o impulso de buscar validação imediata e transformar esse impulso em resistência e persistência. No final das contas, o mundo não se importa com o que você diz que fará, mas sim com o que você efetivamente entrega. Ao economizar suas palavras, você garante que, quando finalmente decidir agir,
terá toda a potência da sua inteligência e da sua vontade concentradas em um único ponto, garantindo uma execução que beira a perfeição, enquanto os outros ainda estão perdidos em labirintos de explicações vazias. Para o estoico, a autoridade não é algo que se reivindica por meio de anúncios ou promessas, mas algo que se conquista através da evidência irrefutável da transformação pessoal. Marco Aurélio ensinava que a nossa natureza deve ser como a da vinha, que produz suas uvas estação após estação e não pede nada em troca, nem busca aplausos, apenas segue em silêncio para a próxima colheita. Existe uma dignidade profunda em realizar a própria obra sem a necessidade de um alto-falante. O verdadeiro valor não reside no anúncio da mudança, mas na consistência da sua execução ao longo do tempo. Se você decidiu mudar de vida, não poste sobre as suas novas rotinas. Simplesmente viva-as. Se você está mergulhado nos estudos para dominar uma nova habilidade, não conte aos outros sobre o seu progresso. Simplesmente aprenda até que a sua competência seja visível em cada uma das suas ações. A prática do silêncio focado cria um efeito de contraste avassalador no ambiente social. Vivemos em uma era de amadores que confundem movimento com progresso e barulho com influência. Quando você opta pelo caminho inverso, a sua transformação torna-se um mistério que atrai o respeito genuíno. A autoridade mais inabalável que um ser humano pode projetar é aquela que surge quando as pessoas ao seu redor notam a sua mudança de postura, o seu novo vigor físico ou a sua clareza mental, sem que você tenha pronunciado uma única palavra sobre o processo. O desfecho de um plano mantido em segredo possui uma força de impacto muito maior, pois ele se apresenta ao mundo como um fato consumado, e não como uma expectativa pendente de validação. O silêncio é a marca dos mestres que confiam na substância da sua obra. O barulho é o refúgio dos amadores que precisam da atenção alheia para sustentar a própria vontade. Portanto, o seu objetivo final deve ser tornar-se uma prova viva dos seus princípios. Deixe que a sua pontualidade, a sua calma diante das crises e a sua excelência técnica falem por você. Quando os resultados começam a emergir, eles possuem uma eloquência que nenhum discurso consegue igualar. As pessoas não acreditarão na sua mudança porque você as convenceu com argumentos, mas porque elas não podem negar a nova realidade que você construiu. Esse é o poder do estoicismo aplicado, a substituição da retórica pela realidade. Ao permitir que os seus resultados façam o barulho, você preserva a sua integridade e garante que a sua reputação seja baseada em alicerces de mármore e não em castelos de areia feitos de palavras ao vento. Concluímos este roteiro com a certeza de que falar sobre o futuro é, em última análise, uma tentativa de fuga das exigências do presente. O silêncio é o compromisso total com o agora, a escolha deliberada de investir cada grama de energia na construção de algo real, em vez de desperdiçá-la na fumaça da vaidade. Ao manter os seus planos em segredo, você protege a sua motivação, blinda a sua mente contra o julgamento alheio e conserva a energia necessária para vencer os desafios da execução. A felicidade da sua vida depende invariavelmente da qualidade dos seus pensamentos, e pensamentos silenciosos, focados e disciplinados são os únicos capazes de construir impérios duradouros. Palavras lançadas ao vento geram apenas expectativas frágeis, mas o trabalho realizado na sombra gera frutos que resistem ao tempo. Lembre-se sempre, quem fala, planta no ar. Quem faz, planta na terra. Qual projeto você vai esconder do mundo a partir de hoje, para garantir que ele ganhe vida com toda a força da sua dedicação? Qual meta você guardará no seu santuário interior até que ela se torne um fato inquestionável? Assuma esse compromisso com a sua própria grandeza. Comente: meu silêncio é a minha força,
para selar esse pacto com a sua soberania e para sinalizar que você escolheu o caminho da realização sobre o caminho da ostentação. Deixe o seu like e inscreva-se para continuar forjando a sua mente de ferro e habitando a sua fortaleza de silêncio.